Oi amigos, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre uma coisa que talvez vocês nem saibam, que foi um processo que eu passei, que é transição capilar. E por mais que eu sinta que teve um hype, né, da transição capilar um tempo atrás, eu percebo que muitas pessoas ainda estão nesse processo, né? Eu tenho até uma amiga minha, que foi Daisy, que a gente se encontrou recentemente em um dos vlogs passados, que ela também está nesse processo de transição capilar. Então, acho que por mais que tenha perdido um pouco desse hype, eu sinto que muitas pessoas ainda querem fazer, né, essa transição para terem seus cabelos naturais e tudo mais. E eu acho também que é um processo contínuo. Eu queria começar por um primeiro tópico, que foi por que eu decidi fazer a transição. Eu alisava o cabelo. Inclusive eu vou colocar uma foto aí, que vocês vão ficar passado. Sim, esse era o meu cabelo antes da transição. Então eu alisava o cabelo. E por mais que ele esteja bonito aí na foto, era muito trabalhoso pra ele chegar nesse estágio de ficar assim, sabe? Então tipo, tinha sempre que secar. Às vezes ele ficava muito retão assim, por causa progressiva. Aí eu tinha que fazer uma coisa meio assim, pra ele ficar um pouco mais natural. Fora que sempre era uma questão pra mim, de tipo, se chover, se for um lugar que tenha muito vento, então tipo, tinha várias adversidades assim, era super limitador. Então tipo, quando eu tava num lugar que eu já tava suando muito, que o lugar era muito quente, eu já ficava meio preocupado assim. Porque já ia aparecer a raiz, que não ia estar tão lisa e tudo mais. Então, tipo, essas preocupações ocupavam um lugar muito difícil pra mim. Inclusive, isso envolve outras coisas, tá? Mas eu vou falar sobre isso com vocês. Eu fui pra um show uma vez. Daí era um show bem heteronormativo. Isso foi há muitos anos atrás, tá? Alisava o cabelo já nessa época. Só que o lugar tava com muita gente. Tava ficando muito quente. E eu tava assim, me deteriorando de calor. Tava muito suado, muito calor. Então, e meu cabelo tava horroroso. Tava horripilante meu cabelo, sabe? Porque tava muito suado e muito calor. Enfim, tava muito feio meu cabelo, muito feio. E daí eu fiquei na festa assim, olhando outras pessoas, sabe? E eu fiquei tipo, meu Deus, tá todo mundo bonito aqui, eu tô destruído. E eu simplesmente fui embora da festa. Até hoje muita gente não sabe disso. Eu inventei uma história depois pros meus amigos, falei que minha mãe tava passando mal e tal, e precisava de mim. Mas enfim, ficou uma situação meio estranha, sabe? Eu senti que meus amigos ficaram tentando entender assim, mas não tinha que entender, porque o motivo era esse. Só que eu não contei a ninguém até hoje. Acho que ninguém sabe disso, acho que só o Lipe e minha mãe e vocês agora. Mas enfim, eu achei importante falar sobre isso aqui também, porque tem vários gatilhos aí, né? Hoje em dia eu não tenho mais esses tipos de gatilhos, dessas coisas, de comparação. De certo modo eu tô do outro lado dessa questão, né? Então eu fiz transição, me adaptei e tudo mais, mas não tenho mais essas questões que eu tinha nessa época, sabe? Que eu era mais novo. Então assim, é muito doido pra vocês verem. Tipo, voltei de uma festa, tipo, tinha pago o ingresso, tudo, e eu simplesmente fui embora da festa. Simplesmente fui embora da festa, tá ligado? Porque eu não tava me sentindo bem. Eu não tava sentindo que eu tava no padrão daquelas pessoas, tá ligado? E hoje em dia eu vejo que existem várias problemáticas dentro disso. Não era só do cabelo, era de um lugar heteronormativo, onde só tinha brancos. Enfim, várias questões, várias. Então eu sinto que eu não tenho mais essas questões hoje em dia, mas nessa época isso pesou bastante. Mas resumidamente, decidi fazer a transição por essas questões, porque dava muito trabalho manter o cabelo liso do jeito como eu queria. Se o lugar tinha muito vento, eu tinha que usar laque. Enfim, várias coisas, várias coisas. E teve uma hora que eu cansei. Eu raspei o cabelo umas 3 vezes, né? E daí nessa última vez que eu raspei, foi a vez que eu fiz a transição, que foi na pandemia. Porque eu pensei, pô, esse é o momento, velho. Me livrar disso,
me livrar dessa química, aceitar as coisas como elas são. Então eu fiz essa transição. Eu mesmo em casa raspei o cabelo todinho com a máquina e deixei ele crescer do jeito que ele era, sabe? Como eu tava na pandemia, só tava em casa, não tava saindo, as pessoas não viam como tava meu cabelo. As pessoas não sabiam como ele tava, sabe? Quando eu precisava ir em algum outro lugar, assim, que era tipo no mercado, comprar alguma coisa, que nem isso eu tava saindo tanto, botava um boné e tudo mais. Eu usei esse período da pandemia pra fazer essa transição, porque pra mim foi o melhor dos mundos. Ia estar em casa, então se ficasse feio ou bonito, não importa. Eu ia estar em casa e ninguém ia se importar, sabe? Então esse período de transição foi muito por conta disso. Sobre outro aspecto, primeiras descobertas e dificuldades. Mesmo estando em casa e não encontrando ninguém, a principal dificuldade era eu achar uma forma de organizar o cabelo e ficasse de uma forma que eu gostasse. Porque no começo, independente do jeito que eu penteasse ou organizasse o cabelo, eu sempre achava que ele estava bagunçado. Eu sempre achava que ele tinha um aspecto bagunçado. E eu acho que isso vem também de uma construção que a sociedade criou também. Para além do que eu tô achando. Eu acho que isso vem de uma construção que vem da sociedade como geral. E que foi muito impressa, né, por um tempo, de que, tipo, a pessoa que tem o cabelo cacheado, ela tem um cabelo mais bagunçado, né? E a pessoa que tem o cabelo liso, ela tem um cabelo mais organizado. Então eu acho que vem dessa construção também, que a gente acaba trazendo isso pra gente, assimilando isso de alguma forma. Mas essa foi uma das principais dificuldades que eu tive nessa fase. Foi tipo, achar uma forma de organizar ele. Até que eu abri mão dele ficar perfeitão. Eu botava do jeito que eu gostava e saía. Botava do jeito que eu gostava e saía. Aí chegou um momento que eu me acostumei. Saí assim, né? Entre aspas, que era a pandemia ainda. Quando ele começou a ficar mais castanhinho mesmo, a pandemia já tava aliviando, então eu ia pra um lugar ou outro. Então esse um lugar ou outro que eu ia, passava um creme, pronto, ia embora. Eu fui descobrindo também produtos e tudo mais. No começo, eu lembro que tava num hype de um creme seda, que era de bambu. Parece que esse fez muito sucesso, que tinha uma blogueira usando, enfim, alguma coisa assim. Sei que eu usei esse no começo da transição. Foi bem legal. Hoje em dia eu fico, meu Deus, tem cremes muito melhores. Mas pra época foi ótimo. Tinha um cheirinho legal, ele mantia assim, de certa forma, o cabelo no lugar. Apesar de ser bem levinho, então ele não mantia tanto. O cabelo ainda se bagunçava com uma certa facilidade. Mas ele me ajudou muito nesse primeiro momento. E outra coisa que eu fiz em casa mesmo foi cortar dos lados. Porque como o cabelo era cacheado e eu raspei tudo, ele cresceu todo igual, todo louco, desconforme. E aí eu dei uma ajeitada assim dos lados para ele ficar mais certinho. E funcionou muito isso também, foi uma das técnicas que eu usei. Teve alguns momentos assim frustrantes um pouco, né? De tipo, vem muito desse lugar que eu falei pra vocês, que às vezes você tinha esse processo de que o cabelo não tava muito legal, tava meio bagunçado. Dá uma certa frustração nesses momentos, você pensa tipo, vou deixar pra lá, velho, vou voltar ao que era antes, que é mais fácil e tudo mais. Você pensa um pouco em desistir. Mas como era pandemia, a pandemia me ajudou muito, velho, a insistir, porque eu não ia ver muitas pessoas. Então assim, se eu tivesse feio ou bonito, eu não ia ver muitas pessoas, sabe? Então, as poucas vezes que eu saí, quando a pandemia já tava aliviando, o cabelo já tava um pouquinho maior, sabe? E eu recebi coisas positivas das pessoas, né? Meus amigos falando, tá ficando muito legal e tal, quando crescer ainda mais vai ficar ainda melhor e tal. Então isso foi me dando uma certa força, tá ligado? Eu acho que você ter essa rede de apoio é muito importante, sabe? Muito importante mesmo pra esse momento. Porque a gente não tá mais em pandemia, né? Então as pessoas que estão aí do outro lado que tem esse vídeo como inspiração para fazer a transição, isso pode ser uma coisa que ajude. Porque a gente não tá mais em pandemia, então você vai ter que participar da transição saindo de casa ainda. Não é um processo assim que vai ter que se adaptar. Eu acho que você tem que fazer o que é melhor pra você, dentro desse sentido, sabe? O meu cabelo tá natural até aqui, daqui pra baixo tá com química. Aí eu já vi gente que faz tipo babyliss e tal. É o ideal? Não. Mas, se for lhe ajudar a você esperar o seu cabelo crescer pra cortar essa parte que tá aqui, faz isso. Sabe? Eu acho que você tem que se sentir à vontade pra dar esse start.
E aí isso vai ser de diferentes formas para cada pessoa. Só o fato de você chegar e não fazer uma química já é muita coisa. Então se você quiser ajeitar com babyliss para ficar cacheado tudo junto, ou alguma coisa nesse sentido, ou colocar um creme, ou até mesmo ser mais radical, tipo cortar mesmo, bem curtão, a parte que ainda tá a química, sabe? Então assim, eu acho que as pessoas têm que fazer uma coisa que elas vão sentir à vontade. Porque é um período delicado, tá ligado? É um período que você fica pensando em desistir, pensando em se vai dar certo ou não. Então, é um período que você tem que se abraçar um pouco também. Você está se desafiando. Produtos e rotinas que mudaram esse processo. Depois que eu já tinha feito transição, que ele já tinha se concebido, você vai entendendo muita coisa. Você vai entendendo que, tipo, nem todo creme vai funcionar pra você, vai ter creme que vai ser melhor pra você, vai ser pior pra outra pessoa. Então, são coisas muito adaptáveis. Geralmente, o cabelo cacheado ele precisa de muita nutrição. Envolve muito uso de alguns óleos. E também, essa coisa de creme, não existe uma fórmula mágica. Tem gente que quer deixar o cabelo mais no lugar, né? Que é mais definição. Então, compra um creme mais grosso. Que é aqueles que você, tipo, vira a embalagem e, tipo, não cai nada, sabe? E tem gente que gosta de deixar ele mais levinho, com mais movimento e tal, e nem tanta definição assim. Então usa um creme mais levinho, sabe? Isso vai depender muito do estilo da pessoa, do que a pessoa quer. Vai depender um pouco também do estilo do cabelo, né? Porque tem gente que tem cabelo ondulado, misturado com cacheado. Tem gente que tem cacheado junto com crespo, que é mais o meu caso. E as texturas do cabelo mudam. Então, tipo, a textura do meu cabelo na frente é uma, a textura do meu cabelo atrás é outra, completamente diferente. E muita gente tem essas mudanças de textura no cabelo cacheado, sabe? Então, tipo, não dá pra você colocar um creme aqui, um creme aqui, um creme aqui, cada creme numa parte do cabelo, sabe? Você tem que usar um creme que funcione pra o todo. E todo mundo acha o seu creme preferido. Todo mundo acha. Eu prefiro cremes mais densos, que são mais grossinhos, que eles ajudam a manter o cabelo no lugar. Principalmente eu que coloco o cabelo um pouco pra cima, assim, sabe? Então, se vocês me verem com o cabelo molhado um dia, ele tá, tipo, caído. Então eu preciso, com um difusor, colocar ele pra ficar assim, de pezinho, sabe? E ele só fica assim se ele tiver com creme que for um pouquinho mais grosso, que vai ajudar a manter ele em pezinho. Porque alguns outros que são muito líquidos, eles não vão funcionar pra isso. Mesmo eu colocando, ele vai cair, sabe? Aí não vai ficar dentro do que eu quero, da proposta que eu quero, de penteado e tudo mais. Então cada pessoa vai descobrir o seu rolê de penteado, de estilo, de gosto. Tem uma questão que chamam de Big Shop, que é quando você corta, né? A última química que tinha. Eu não passei por esse processo, mas geralmente mulheres que fazem transição passam por isso, né? Que ainda fica uma químicazinha, um cabelo retozinho assim no fim, depois que o cabelo já cresce. Eu não passei por isso porque eu simplesmente raspei o cabelo todinho. Então eu mesmo fiz meu Big Shop. Eu queria falar um pouquinho também sobre como a transição ela mudou a minha autoestima e minha identidade. A pandemia foi o período que eu fiz a transição, né? E também foi um período de muito autoconhecimento. 60% do que eu sou hoje foi por conta da pandemia. Eu realmente me encontrei, me achei, assim, em diversas formas, Então fazer esse processo na pandemia, num momento de autodescoberta, foi, tipo, incrível pra mim. Me ajudou a me encontrar, a saber que, tipo, eu sou cacheado. Minha mãe também tinha o cabelo cacheado, antigamente. Hoje em dia ela escova o cabelo porque acha mais prático. Enfim, cada um com as suas vontades e desejos. Mas originalmente o cabelo dela é cacheado também. E eu herdei isso dela, dessa questão do cabelo cacheado. Então, tipo, o meu cabelo é cacheado e eu sou isso, sabe? Então, fazer a transição me ajudou muito nessa questão de identidade, sabe? De eu entender quem eu sou, o que eu sou. E propagar isso, né, para as pessoas também, influenciar as pessoas que estão afim a também fazer esse processo. E também sair um pouco desse padrão, sabe? Porque, assim, o que é padrão? Sabe? Eu tenho a minha forma, outras pessoas não têm essa forma. Eu tenho um corpo, vocês estão aí têm um corpo, outras pessoas não têm outros corpos. E assim vai ser com cabelos e tudo mais. Sei que parece meio óbvio isso que eu tô falando. Mas, assim, não faz sentido, sabe? A gente ficar preso no formato do que é a beleza perfeita,
Sendo que cada um vai ter sua beleza perfeita, sabe? Se você for parar pra ver, tem pessoas que têm cabelo cacheado que eu acho perfeitas, super bonitas. Tem pessoas que têm cabelo liso que eu acho perfeitas, super bonitas. Enfim, então essa diversidade, ela só faz mostrar pra gente que existem vários padrões, não existe só um padrão. Por fim, mas não menos importante, se eu pudesse dar 3 dicas para vocês que estão aí do outro lado, querendo fazer transição, seria paciência, hidratação, hidratem muito o cabelo e façam muita hidratação e nutrição também no cabelo nesse período, que vai ajudar muito eles a desabrocharem praticamente. E vocês terem uma rede de apoio, sabe? Uma rede de apoio, pode ser amigos, pode ser família, são pessoas que vão dizer que o cabelo de vocês está bonito, que vai dar certo, que vai funcionar, que vai impulsionar vocês a seguirem nisso, sabe? Porque é um processo que você precisa de um empurrão, que você precisa de um vulto, assim, porque é fácil. Os processos dentro de um processo só. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, comentem, ativem o sininho também. Eu vi que muita gente não ativa o sininho. Então, se vocês puderem ativar o sininho, para toda vez que eu postar alguma coisa, chegarem notificações e vocês receberem na mesma hora e assistirem na mesma hora, vai ser muito bom e muito importante para mim. Então é isso. Curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau.